Fala galera, aqui é professor Wagner Filho, seu professor de matemática, e aqui no CPC você se garante. Galera, eu tô hoje aqui contemplando o belo, tá certo? O ano 2020 foi um ano muito complicado pra gente, cheio de desafios, mas 2021, esse ano vai ser muito mais maravilhoso do que foi 2020, beleza? Uma coisa é certa, foguete não tem marcha ré, e o foguete da sua aprovação foi lançado. E aqui no CPC você se garante. Beleza, galera? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Eu, professor Wagner Filho, vou ficar responsável com vocês por toda essa parte de geometrias. Geometria plana, geometria espacial e geometria analítica. Não tenha dúvida, das 7 competências do Enem, aquela que mais cai na prova é a de geometria competência 2 e um pouquinho da competência 3. Então, tu vem comigo que eu vou explicar para você bem direitinho, com todos os detalhes, para que você entenda, fique show de bola em relação a essa parte de geometria. Olha só. Das 3 geometrias, a plana sem dúvida é a mais especial. É aquela que você tem que estar conectado com ela, porque ela vai te ajudar com certeza na geometria espacial e vai te ajudar com certeza na geometria analítica, beleza? Principalmente essa parte inicial, que essa parte inicial de geometria é o triângulo retângulo, galera. Geometria plana, claro que eu falo de ponto, reta, plano, mas isso aqui não é o que é mais importante. Aqui nesses 30 minutos que eu vou ter com vocês, são 30 minutos e são 90 minutos de matemática, né? Meu amigo Abraão, meu amigo Giancarlo tá aí com mais 30 cada um pra gente fechar o ano inteiro em 90 minutos. Cara, isso é surreal. Isso é só aqui no CPC, hein? Então, olha só, galera. Triângulo retângulo. Sem dúvida, a figura plana mais especial é esse cara. Triângulo retângulo é muito massa. O triângulo retângulo, galera, é a primeira coisa que você tem que estar conectado, tem que estar alinhado. Bom, lá no triângulo retângulo, o que é que eu sei? Que eu tenho a hipotenusa e tenho 2 catetos. E aí os catetos são aqueles caras que formam um ângulo de 90 graus, beleza? Deixa eu pegar aqui minha canetinha para ficar mais show de bola. Então, olha só, esse ângulozinho aqui é um ângulo de 90. Então, esses dois lados que formam esse ângulo de 90 graus é o que eu chamo de catetos, e o maior lado opõe-se sempre ao maior ângulo e sem qualquer triângulo. Então o maior lado está oposto ao maior ângulo, que é o ângulo de 90 graus. Beleza? Então o que eu tenho? Se eu tenho 3 lados, então você vai, e o triângulo é retângulo, você vai lembrar do teorema de Pitágoras. Esse teorema é o teorema mais utilizado na geometria euclidiana, tá certo? Tá no livro dos recordes, porque tem mais formas diferentes de ser demonstrado. Então lá no teorema de Pitágoras, que ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos, beleza? Aí tu fica ligado na seguinte situação. Se chegar uma questão lá, e a questão te der os 2 catetos, provavelmente esses 2 catetos vai ter uma relação entre eles. Como caiu na prova do Enem de 2018. Vai ter uma relação como assim, vai? Tipo, um cateto ser o dobro do outro cateto. Então, quem é a minha hipotenusa? A minha hipotenusa vai ser quem? 2 ao quadrado, 4. Mais 1, 5. O 5 dentro da raiz e o x fora. Então, é x raiz quadrada de 5. Beleza? Rapaz, isso é massa demais. Então, no 2018, que é uma questão que era 6 e 12. Opa, o 6 e o 12. O 12 é o dobro de 6. Então, quem é a minha hipotenusa? É o cateto metade, 6 vezes a raiz quadrada de 5. Pronto, morreu. Não tinha que calcular muita coisa. Deixa eu ver se vocês entenderam mesmo. Você tem um cateto que é o triplo do outro cateto. Olha só, um cateto que é o triplo do outro cateto. Peraí. 3 ao quadrado, 9. Esse 3 aqui ao quadrado, 9. Mais 1, 10. Então é o que? X raiz quadrada de 10. Beleza? Rapaz, isso é gostoso demais. Então, o que é importante lembrar? Vale, mas se o triângulo não tiver uma relação entre os catetos, o que é que pode aparecer? Aparece, sabe o que? O triângulo pitagórico. E quem é esse triângulo pitagórico? Como é que é esse esquema desse triângulo pitagórico? É o mais comum. Eu tenho certeza que todo mundo aqui está conectado em relação a ele, que é o triângulo 3, 4, 5. Já caiu várias vezes na prova do Enem e em outros vestibulares também. Então você tem que estar conectado com esse cara, tá legal? Mas se não for ele, é um semelhante a ele. Como, por exemplo, também já caiu na prova do Enem, o triângulo 6, 8, 10. Porque ele pegou 3, 4, 5 e multiplicou por 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. E 5 vezes 2, 10. Entenderam? Então, se eu multiplicar tudo por 3, 9, 12, 15. Se eu multiplicar tudo por 4, 12, 16 e 20. E aí por diante. Então, são os triângulos semelhantes a esse triângulo pitagórico. Então, por exemplo, mas como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou pensar nisso? Ora, você vai chegar na questão lá, e aí tem um cateto, tem uma hipotenusa. Nesse primeiro esquema que eu coloquei, nesse primeiro módulo que eu botei para vocês, aqui é uma relação entre os catetos. Ali não. Ali você vai ter um cateto para uma hipotenusa múltiplo de 5, um cateto múltiplo de 3, ou múltiplo de 4, e aí vai. Por exemplo, nesse caso, eu tenho 15 e 25. Rapaz, o 15 e 25, olha só, o 25 é múltiplo do 5. 5 vezes 5 dá 25. E o 15 é 5 vezes 3.
Opa, 5 vezes 5, 5 vezes 3, o outro vai ser 5 vezes 4, que no caso vai ser igual a 20. Então você tem que pegar essa malandragem na hora da prova. Entende? Por exemplo, eu tenho aí os dois catetos. Não tem aquela relação que um cateto é o dobro do outro, né? Porque é 21 e 28. Não tem aquele esquema. Ah, então eu vou pensar no 3, 4, 5. Parei, o 21 é múltiplo do 7, o 28 também é múltiplo de 7. O 21 é 3 vezes 7, o 28 é 4 vezes 7. Ah, então o outro é 5 vezes 7, 5 vezes 7, 35. E aí vai. Entende? É assim que você tem que proceder nas questões de Enem. Aí lembrar o quê? Dos pontos singulares de um triângulo. O que seria isso, galera? Os pontos singulares do triângulo, turma. Você vai lembrar do boi Mab. Boi Mab. Eu tenho um boi que o nome dele é Mab. Mas como assim, velho? O boi é meu, eu boto o nome que eu quiser, não é isso? Então, peraí. Você nunca vai esquecer mais. Peraí, o boi são os pontos. Então eu tenho baricentro, ortocentro e unicentro, beleza? E o Mab são as sevianas. O que é a seviana? Seviana é um elemento que o triângulo possui, que eu não preciso estar toda hora demonstrando ela, tá certo? Então quais são os 3 segmentos que o triângulo possui? A mediana, segmento de reta que sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Lembrar que mediana divide o triângulo em 2 triângulos de mesma área. Então você traz as 3 medianas do triângulo, você divide esse triângulo em 6 triângulos também de mesma área. Lembrar que a mediana lá relativa à hipotenusa, ela é metade da hipotenusa no triângulo retângulo. Tudo isso você tem que lembrar quando se fala mediana. E o baricentro é o ponto de contas medianas. Lembrar que o baricentro divide a mediana em segmentos que são proporcionais. Qual é a proporcionalidade? É 1 para 2. Pedaço de segmento, 1 é o dobro do outro. Ficou show de bola, isso é importante. Talvez dos pontos que eu tenho, o baricentro é o mais relevante. Tá legal? Aí eu tenho o ortocentro, que é o ponto de conta das alturas. A de altura. O que é a altura? Segmento de reta que sai do vértice e é perpendicular ao lado oposto ou ao seu prolongamento. Então esse ortocentro ele pode ser um ponto fora do triângulo. O baricentro é sempre interno, mas o ortocentro pode ser fora. E eu tenho o unicentro, que é o ponto de conta das bissetrizes. O que é bissetriz? Segmento de reta que sai do vértice, vai até o lado oposto, dividindo o ângulo desse vértice ao meio. Isso é bissetriz. Lembrar que o ponto de encontro das 3 bissetrizes, incentro, é o centro da circunferência inscrita. Incentro, centro da circunferência inscrita. De boa? Perfeito, hein? E mas você vai, tá faltando um ponto aí. Que eu lembro que tem um ponto aí. Que ponto seria esse? É o circuncentro. E o circuncentro, ele é o ponto de encontro das mediatrizes dos lados do triângulo. Lembrar que mediatriz não é um elemento do triângulo. O que é mediatriz? Mediatriz é um segmento de reto que divide o segmento exatamente ao meio, passando pelo seu ponto médio, sendo perpendicular a esse segmento. É uma reta que passa perpendicularmente pelo ponto médio desse segmento de reta, e isso é mediatriz. Beleza? Rapaz, isso é bom demais, hein? E peraí, só lembrar uma coisa pra vocês. Que o circuncentro, ele é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Lembrar que em todo triângulo, turma, você tem uma circunferência inscrita e tem uma circunferência circunscrita. E o centro da circunferência circunscrita é o circuncentro. Circunscrita, circuncentro. Beleza? Inscrita, incentro. Vou lembrar que o incentro, ele é um ponto que é distante aos lados. O incentro, que é o centro da circunferência inscrita, é um ponto que é distante aos lados. O circuncentro é um ponto que é distante aos vértices. Beleza? Saca essa ideia, se liga nessa parada. Bom, aí o que eu tenho ainda mais em relação à geometria plana que é importante lembrar, olha que vídeo maravilhoso, estou sentindo vento, estou sentindo o clima da aprovação de vocês, meus amigos e minhas amigas. Esse ano vai dar certo. Então vamos lá, Teorema de Tales. Esse cara é muito importante também, porque é dele que vai vir a semelhança de triângulos. Né? Então, o Teorema de Tales, o que eu tenho? Quando eu tenho um feixe de paralelas. O que é um feixe de paralelas? É um conjunto de retas paralelas. Quando eu tenho um feixe de paralelas cortadas por 2 transversais, determina-se nas transversais segmentos que são proporcionais. Beleza? Então, por exemplo, eu tenho aqui o segmentozinho AB está para o DE, pode ser, entre as duas paralelas, assim como o segmento BC está para o EF. Mas também posso pegar o segmento todo, né? O AC está para o DF, eu posso pegar o AB está para C, assim como o DE está para DF, e aí vai. Tá legal? Então tudo isso aqui é proporcional a uma constante de proporcionalidade. Tá legal? É proporcional a esse K. Tá tudo bem? E aí, a partir desse teorema de Tales, eu tenho o teorema da bissetriz. Eu tenho o teorema da bissetriz do ângulo interno e o teorema da bissetriz do ângulo externo. Ângulo externo, nem vou falar um pouco, porque eu preciso muito mais do ângulo interno. O ângulo externo deixa pra lá. É muito difícil, que é uma questão do Enem, trabalhando nessa parada aí do ângulo externo, tá legal? Mas lembrar que existe, tá bom? O teorema da bissetriz do ângulo externo. Se quiser fazer uma revisão, dá uma olhadinha na nossa aula de teorema das bissetrizes.
eu tenho nesse caso, dividir o ângulo interno ao meio, dividir esse ângulo aqui interno ao meio. Então, quando eu divido ele ao meio, tá certo? Não interessa qual é o tamanho desse segmento BD, o C e o DC, não sei quanto é que vale, mas sei de uma coisa, que esse segmento está para esse, assim como esse segmento está para esse. Ou seja, pelo teorema da perspectiva do ângulo externo, a relação que eu tenho aqui, o AB está para o segmento formado por C3 adjacente a ele, BD, assim como o AC está para o CD. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Também uma consequência do teorema de Tales, pessoal, é a semelhança de triângulos. Tudo bem? Então, da semelhança de triângulos, o que é importante você lembrar? O que é importante você estar conectado? Bom, primeiro, se eu tenho dois triângulos que têm dois ângulos iguais, é o primeiro caso e é o único caso que eu quero que você decore. É o caso ângulo, ângulo. Tá legal? Se eu tenho dois ângulos iguais, os triângulos são semelhantes. Os lados serão proporcionais. Beleza? Então, quando é que dois triângulos são semelhantes? Basta decorar o primeiro caso. Qual é o primeiro caso? Ângulo, ângulo. Se eu tenho dois ângulos iguais, os triângulos são semelhantes, então os lados são proporcionais. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse segmentozinho, esse ângulozinho B. Observe que esse ângulo B é igual ao ângulo N. O ângulo C é igual ao ângulo P. Se eu tenho dois ângulos iguais, então esses dois triângulos eles são semelhantes. Se são semelhantes, os lados são proporcionais. O AB, lado oposto ao ângulo azulzinho, está para o MN, oposto ao azulzinho, no outro triângulo. Se eu pegar o lado AC, AC, oposto ao vermelhinho, está para o PM, oposto ao vermelhinho. Se eu vou pegar o BC que está entre os dois ângulos pintados, está para o PN ou NP, entre os dois ângulos pintados no outro triângulozinho. Tranquilo? Então é suave, é importante que você lembre desses caras, porque se você observar, e existe a propriedade de proporção que você pode somar os de cima e a soma pelos de baixo. A razão é a soma dos de cima pela soma dos de baixo, não é isso? A soma dos antecedentes pela soma dos consequentes. É uma propriedade de proporção. Mas se eu pegar o AB mais AC mais BC, se eu pegar a soma desses três lados aqui, eu vou ter o perímetro do triângulo grandão. Ah, pois o perímetro do triângulo grandão está para o perímetro do triângulo pequenininho. Então a razão entre os perímetros também ela é importante. E essa razão entre os perímetros vai ser quem? Um K. O que é esse K, Wagner? Esse K é a minha constante proporcionalidade, tá legal? É a constante proporcionalidade que eu tenho entre esses dois triângulos, tudo bem? Assim como você pode fazer a razão entre os lados, que é igual a razão entre os perímetros, você pode fazer a razão entre as áreas. Porque se os lados são proporcionais, as áreas também serão proporcionais. Agora, turma, pensa comigo. Se eu pegar a razão entre as áreas, vai ser igual ao K, que é a razão entre os lados, vai ser proporcional. Só que quando eu falo de área, eu estou falando de A ao quadrado, metro quadrado, centímetro quadrado, alguma coisa ao quadrado. Então, para este caso, o que eu tenho que lembrar? Que o K, que é ou a razão entre os perímetros, ou a razão entre os lados, esse K tem que estar elevado ao quadrado, para você equalizar essa conta, tá bom? Para ficar igual. A área é igual a perímetro, mas como? Se o perímetro é centímetro e a área é centímetro quadrado. Então, para o perímetro ficar igual, você pega esse perímetro e leva ele ao quadrado. Tudo bem? Beleza? Você ligaram, né? Importante lembrar disso. Assim como eu tenho as relações, também vem, olha como o triângulo retângulo é importante, né? E também tem uma relação entre as relações médias no triângulo, retângulo principalmente, que é o que eu quero que você aprenda. Tá legal? Ó, quando eu falo de triângulo retângulo, eu vou lembrar de teorema de Pitágoras, ou eu posso lembrar de uma relação métrica no triângulo retângulo. E quando eu tenho um triângulozinho aí, retângulo, o A é hipotenusa, B e C catetos, esse H é a altura relativa à hipotenusa. E o MN, eles são as sombras dos catetos sobre a hipotenusa. Ou seja, o M é a sombra do C sobre a hipotenusa e o N é a sombra do B sobre a hipotenusa. Tranquilo? Então, lembrar de quê? De Pitágoras. Pitágoras é isso aí, é Pitágoras. Não tem o que fazer. Inclusive, eu posso fazer um Pitágoras nesse triângulo bem aqui, ó. C ao quadrado é igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. Assim como eu posso explicar um Pitágoras bem aqui, ó. B ao quadrado é igual a H ao quadrado mais N ao quadrado. Beleza? Eu posso fazer esses Pitágoras aí. Mas eu quero falar a relação dos catetos. Como é que é essa relação dos catetos? Que o cateto ao quadrado ele é igual ao produto da sua projeção vezes a hipotenusa. Então, se eu pegar o cateto B ele vai ser, eu vou pegar o N, que é a sombra dele, vezes a hipotenusa A. Então, o B ao quadrado é igual a A vezes o N. E assim como eu vou pegar o C, se eu pegar o C ao quadrado é igual ao M vezes o A. Tranquilo? Beleza? Ponto. Então, eu tenho também a relação da altura. Como é que é essa relação da altura, Wagner? A relação da altura são duas, tá bom? Aquela relação que envolve as alturas. Eu tenho que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções
A altura ao quadrado é o produto das projeções, mas também tem aquela que envolve a altura, hipotenusa e catetos, que o produto da altura com a hipotenusa é igual ao produto dos catetos, beleza? Então, falar de triângulo retângulo, se tiver essa altura, se tiver esse segmento que sai do vértice de 90 graus e é perpendicular à hipotenusa, se tiver esse cara, tu vai lembrar das relações métricas, tá bom? E tem outras relações? Claro que tem, mas eu quero que você decore essas aí, tudo bem? Beleza? Pronto. Uma coisa que é importante falar também de circunferência, né, pessoal? Essa diferença entre círculo e circunferência. Então, por exemplo, quando eu falo de ângulos na circunferência, galera, eu tenho um ângulo central. Esse cara é o mais top. Ele é o primeiro dele, vai vir os outros, né? Então, nós temos o ângulo central, que ele é um ângulo formado por dois raios. O vértice desse ângulo é um ponto, é o centro da circunferência. Então, esse ângulozinho alfa aqui, esse ângulo MOB, né, esse ângulo aqui que é central, aqui é raio, AB é raio e OB também vai ser raio, ele está formando esse arco aqui, ó. Ele forma esse arco AB, tá vendo, ó? E como ele forma esse arco AB, o ângulo central é exatamente igual à medida do arco que ele está formando. Mas os outros ângulos vêm desse ângulo inscrito. E o que é um ângulo inscrito, galera? O ângulo inscrito é um ângulo formado por duas cordas que se encontram em um ponto na circunferência. Observe que o vértice, esse cara, é um ponto na circunferência, olha só. É um ponto aqui na circunferência. Ele é formado por duas cordas. E ele está formando esse arco aqui, AB. E como ele forma esse arco AB, é lembrar que o ângulo inscrito, ele é o ângulo, ele é metade do arco que ele está formando. Então, o ângulo inscrito é metade do arco que ele está formando, beleza? Eu tenho também o ângulo de segmento. E quem é esse ângulo de segmento? O ângulo de segmento, ele é a metade do arco está formando. E o ângulo de segmento, ele é um ângulo que é o mesmo esquema, é a mesma ideia, tá legal? Desse ângulo inscrito. Porque ele é um vértice, seu vértice é um ponto na circunferência, então ele é o mesmo esquema. Tudo bem? Mesma relação. O que eu quero que você entenda? Que esse ângulozinho aqui, ó, ele está formando esse arco VB. Tá vendo? Ó? Esse arco VB. Então, esse ângulo AVB, ele é o arco VB dividido por 2. Tudo bem? Ele é o VB dividido por 2. Aí eu quero abrir um parênteses, né? Porque se eu prolongar bem aqui, ó, se eu prolongar para cá, se eu prolongar para cá, eu vou ter aqui meu diâmetro. Então, esse ângulo, ó, lembrar que o raio, ele é sempre perpendicular à tangente. Exatamente por esse ângulo, essa ideia desse ângulo de segmento, beleza? O raio, ele é perpendicular à tangente. Mas eu tenho outros dois ângulos, que são os ângulos cujos vértices não pertencem à circunferência e nem tá no centro da circunferência, concorda? Então, quem são esses ângulos? Ângulo excêntrico interior e ângulo excêntrico exterior. O excêntrico interior, pessoal, ele é formado por duas cordas que se encontram no ponto interno. Então, esse ângulozinho aqui, X, ele está formando esse arco AB para um lado, como aqui também vale X, porque é oposto pelo vértice, ele forma um arco CD para esse outro lado. Então, ele forma esses dois arcos, pois o ângulo excêntrico interior, ele é a semissoma dos arcos que ele está formando. O X é o arco AB, mais o arco CD, dividido por 2. Mas eu também tenho um ângulo excêntrico exterior, ou ângulo excêntrico externo, tá legal? É um ponto onde o vértice é um ponto fora da circunferência. E nesse caso, o que eu tenho? Ele é formado por duas tangentes, que se encontram em um ponto duas secantes, que se encontram em um ponto externo. Então, o que eu vou ter que lembrar? Que esse ângulozinho X está formando esse arco AB, mais distante, está formando o arco CD, mais próximo. Então, como ele forma esses dois arcos, ó, quando ele está interno, ele é a semissoma. E quando ele é externo, ele é a semidiferença. Tá legal? Ou seja, você pegar o mais distante, menos o mais próximo, e dividido por 2. Tudo bem? Beleza? É a semidiferença. Lá é a semissoma, no interior. No exterior ele é a semidiferença. Olha só, as árvores cantando aqui, contemplando o nosso belo. Beleza? Beleza, galera? Então, eu tenho também, assim como eu tenho as relações métricas no triângulo retângulo, eu tenho as relações métricas na circunferência. E o que é importante lembrar? A relação das cordas. Não estou falando de ângulo, eu estou falando de segmento agora, tá bom? Ou seja, esse segmento PC vezes segmento PD, ele é igual ao segmento PA vezes segmento PB. Beleza? Então, quando eu tenho duas cordas contra o ponto interno, lembrar de quê? Lembrar que esse ponto que interno divide essa corda em dois segmentos. Que o produto dos segmentos de uma corda é igual ao produto dos segmentos da outra corda. Tá legal? E aí eu tenho das secantes. As secantes é quando elas se encontram, ó, é a parte de fora, PA, vezes toda a secante PB, é igual à parte externa, PC, vezes o segmento PD, tá bom? Parte externa, vezes toda a secante, é igual à parte externa, vezes toda a secante, beleza?
Secante e tangente. Quando eu tenho a secante e tangente, mesmo esquema. Parte externa vezes toda secante, aqui só que é tangente. Então o PA ao quadrado é igual a PB vezes o PC. Parte externa vezes toda a secante. Tranquilo, galera? Show de bola. Então eu vou falar das áreas agora. Então quando eu tenho a área do retângulo. A área do retângulo é o produto de suas dimensões. E quem é a área do quadrado? O quadrado é um retângulo. Então a área do quadrado é L ao quadrado. Beleza? É a base vezes a altura também. O paralelogramo, o retângulo é um tipo de paralelogramo. Então eu posso trabalhar a área desse paralelogramo como a área do retângulo, base vezes altura. E o triângulo? Se você traçar a diagonal de um retângulo, você vai dividir esse retângulo em dois triângulos de mesma área. Então a área do retângulo é metade da área do retângulo. A área do triângulo é metade da área do retângulo, por isso que é base altura por 2. E o trapézio? O trapézio é base maior mais base menor vezes a altura de por 2. E a do losango? O losango, se você traçar as diagonais do losango, olha só. As diagonais do retângulo são congruentes. As diagonais do losango elas são perpendiculares e bissetris dos ângulos internos. Tranquilo? Beleza? Então é produto de diagonais dividido por 2. E um polígono regular? Você pode pegar, se você dividir um polígono regular em vários triângulos. E quantos triângulos eu posso dividir um polígono regular? A quantidade de triângulos que dividir um polígono regular é exatamente igual à quantidade de lados. Então a área do triângulo dele vai ser o quê? Lado, quantidade de triângulos, que é o número de lados, vezes a medida do lado A. Esse Azinho aqui é chamado de apótema. Esse Azinho é o apótema dividido por 2, beleza? Então, mas se você pegar N vezes o L é o perímetro, não é? E se dividir por 2 é o semiperímetro. Tá vendo aí? Ah, rapaz, beleza. Então é semiperímetro vezes o apótema. E a área dos triângulos, o que é que eu tenho? Peraí, se o triângulo for retângulo, tem duas maneiras. Eu posso pegar o produto dos catetos, dividir por 2, ou eu posso pegar a normal, a hipotenusa vezes a altura relativa à hipotenusa, dividido por 2. Eu tenho uma forma trigonométrica muito importante, isso aqui já caiu algumas vezes no Enem. Quando eu tenho dois lados e um ângulo, não é qualquer ângulo, tem que ser o ângulo entre esses lados. Você vai lembrar dessa forma trigonométrica. Como é que é a forma? Produto dos lados, vezes o seno do ângulo entre eles dividido por 2. Beleza? E o triângulo equilátero, turma? Quando é que o triângulo é equilátero? Quando tem os lados iguais. Ah, lembrar da altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Mas peraí, essa altura, eu posso pegar a base L, vezes a altura L raiz de 3 sobre 2, dividir por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa multiplicar por 1/4 e tal. Ou seja, ela é o quadrado de 3 sobre 4. E a forma de Herama, aquela forma bem grandona, né? Não caiu na prova do Enem, mas um dia vai cair. A semiperímetro, que é a soma dos lados de por 2. Aí aquela formazona, ó. Eita, raiz quadrada, semiperímetro que multiplica P menos A, P menos B, P vezes P menos C. Eu tenho também do ângulo circunscrito, que é o semiperímetro vezes o raio. Ó, esse Pzinho é semiperímetro, sempre vezes o raio. E do inscrito, que é o produto dos lados dividido por 4R. Beleza? Aqui eu estou forçando um pouco a amizade com vocês. Mas eu tenho também o círculo e seus pedaços. A área do círculo é πr ao quadrado, mas eu tenho a coroa circular, isso aqui que mais caiu na prova do Enem. Como é que é a coroa circular? É eu pegar o todo menos aquilo que eu não quero. E se você botar o π em evidência, fica π que multiplica R menos R ao quadrado. Lembrar que esse R ao quadrado menos R ao quadrado, quando o raio for coisado, difícil de fazer, você pode separar, tá bom? Faltando produção pela diferença dos dois termos. O setor circular é pegar a área do todo, πr ao quadrado, vezes o ângulo alfa dividido por 360, que esse setor circular é um pedaço de uma pizza, não é? E o segmento circular, que vai ser quem? A área do setor menos a área do triângulo, beleza? Bora falar um pouco agora de geometria espacial. Eu tenho os poliedros, relação de Euler, que é o negócio. V mais F é igual a A mais 2. Mas peraí, quem é o V? V são os vértices, o F são as faces, o A são as arestas. Então, ó, para lembrar, vamos fazer alguma coisa, olha o horário, alguma coisa a 2. Vamos fazer algo a 2. Para você não esquecer. O Enem já cobrou várias vezes, tá certo, essa relação de Euler. E eu tenho a soma dos ângulos das faces, né, pessoal? Que é V menos 2 vezes 360 graus, se for em graus, claro, né? Se os ângulos estiverem todos eles em graus, que é o mais normal. E eu tenho os poliedros regulares, você vai lembrar do TOD. São só 5 poliedros regulares. O Enem já cobrou vários, né? Só são 5, que é o TOD. T de tetraedro regular, são 4 faces triangulares. O hexaedro regular são 6 faces quadrangulares. O octaedro são 8 faces triangulares. O dodecaedro são 12 faces pentagonais. E o icosaedro são 20 faces triangulares. Beleza? Lembrar agora dos prismas. O que é o prisma? Ele é um poliedro que tem duas faces paralelas e congruentes. As faces laterais são 100 paralelogramos. A área total é 2 área da base mais a área lateral. E o volume é o produto da área da base vezes a altura. O número de arestas, se eu pegar o número de arestas da base, é A sobre 3. O número de faces é F menos 2. Você vai ter o número de arestas da base. E o outro é o V. CV tem V sobre 2. Você vai ter também essa relação. O paralelepípedo é a mesma coisa. A área da base é um retângulo,
né? Então, nós temos aí a diagonal e o volume é o produto das dimensões. Esse cara aí talvez seja o que mais cai, junto com o cubo, né, pessoal? E o que é o cubo? Mesmo esquema, a base é um quadrado, o cubo só tem faces quadrangulares. Então, a base é um quadrado, A ao quadrado, A lateral são 4 quadrados, 4 ao quadrado, a área total são 6 quadrados. O volume é o produto das dimensões, a diagonal da base é a diagonal do quadrado, A raiz de 2, e a diagonal do cubo, tá certo, é A raiz quadrada de 3. Aí eu vou falar um pouco de pirâmide, das pirâmides regulares, que também é um prisma, né? Então, nas pirâmides regulares, o que eu tenho? O que é importante lembrar? Tenho todas essas relações. É brincar de Pitágoras. Pirâmide é brincar de teorema de Pitágoras. Não tem errada. E se cair, vai ser uma pirâmide regular. A número de faces, menos 1 te dá a quantidade de arestas da base. V menos 1 te dá a quantidade, porque só tem um vértice fora da base, né? Esse é o poliedro que tem um vértice fora da base. E eu tenho aí o número de arestas é A sobre 2, porque a mesma quantidade de arestas laterais é a quantidade de arestas da base. Beleza? Então, a área total é a área da base mais lateral. E o volume, qualquer figura que se afunila, é 1/3 da área da base vezes a altura. Eu tenho um cilindro, né, pessoal? O cilindro que ele é um sólido que é de revolução, tá legal? Então, a área da base, a base dele vai ser um círculo. Então, eu tenho aí a área da base πr ao quadrado, a área lateral é 2πrh e a área total 2 da base mais a lateral. Beleza? Eu tenho o cilindro, que é o cilindro da secção transversal. Tá legal? E eu tenho a secção meridiana. E com a secção meridiana formar um quadrado, o cilindro vai ser um cilindro equilátero. Beleza? E eu tenho aí o meu cone. O cone, ele parece uma pirâmide, né? Também dá para brincar de Pitágoras. Lembrar que a área do cone, lateral do cone é πrg, tá legal? A área total e o volume também é 1/3 da área da base vezes a altura. Secção transversal, embaixo forma um cone em cima e embaixo forma um tronco de cone. E a secção meridiana, tá certo? Se for um triângulo equilátero, forma aí um cone equilátero. A esfera é aquele sólido que não pode ser planificado. Então, a superfície da esfera é 4πr ao quadrado. Agora o volume, imagina só, várias pirâmides de raiozinho, de altura raio. Então, a área da superfície vezes o raio dividido por 3 me dá a superfície esférica, ou seja, é 4/3 de πr ao cubo. Beleza? A calota esférica, lembrar que eu posso ter uma calota esférica, pode ser que o Enem já possa cobrar de vocês. A área da calota é 2πrh, onde H é aquela distânciazinha lá da secção até a esfera. Eu tenho a zona esférica, que também a forma da área vai ser a mesma. Eu tenho a cunha, que aí é brincar de uma relação, fazer a cunha vai ser todo esse gumo da esfera, né? Você faz a regra de 3 e encontra esse volume da cunha. Geometria analítica, para a gente finalizar com chaves de ouro, geometria analítica eu vou resumir aquilo que é importante bem aqui nesse slide. Então, distância de 2 pontos. Lembrar que a distância em 2 pontos é um Pitágoras. Você vai aplicar um teorema de Pitágoras aí, tranquilo, suave. Aplica o teorema de Pitágoras, vai dar certo. Tá legal? Ponto médio de um segmento de reta B. Então, o ponto médio, se eu tenho um ponto médio, porque a geometria analítica é a geometria dada no plano cartesiano. Então, se eu tenho esse ponto médio, ele é um ponto que é equidistante. Tá certo? Observe que esse x do ponto médio, ele é um ponto equidistante ao x do A e x do B. Então, ele é média aritmética. Tá legal? Esses 3 pontos, x do A, x do M e x do B, eles formam uma PA. Tá legal? A mesma coisa com o y do ponto M, com a ordenada desse ponto M, né? É a média aritmética. Equação da reta. Lembrar que a equação da reta vai te lembrar também muita coisa de função do primeiro grau. Então, muitas questões de equação da reta que já caíram na prova do Enem, a pessoa fica muito conectada exatamente com função do primeiro grau, mas essa equação essa equação que eu estou colocando aqui, ax mais bx mais c igual a 0, é a equação geral, tá legal? E eu tenho a equação segmentada, que essa é muito legal, essa equação segmentada, tá legal? Porque ela é uma equação, pessoal, onde o P e o Q vai te dizer exatamente onde é. Lembrar, obviamente, claro, da equação da circunferência, porque também cai muito na prova do Enem. Beleza, galera? Então, turma, lembrar, foi que nós fizemos esse resumo geral das geometrias, é aquilo que eu julgo ser mais importante, para que você pegue esse vídeo, tá certo? Assiste ele algumas vezes, para estar se conectado exatamente com cada um desses segmentos que nós temos aí, conhece cada uma dessas informações que eu coloquei para vocês. E eu gostaria de finalizar a minha aula, contemplando o belo, a natureza, estou aqui no meio da natureza, tá certo? Lembrar que foguete não tem marcha ré. E o foguete da sua provação já foi lançado. E agora é esse momento que você tem que se conectar de ter não só QI, mas principalmente o coração forte, o coração valente para fazer uma boa prova lá no dia 24, beleza? Eu conto sempre com vocês, estou sempre na torcida por vocês. Agora é preciso que você tenha confiança suficiente para chegar na hora da prova. O medo te faz estudar um pouco mais, mas ele não vai te paralisar, porque você vai chegar na prova e vai simplesmente arrebentar,
porque esse ano é o seu ano, esse ano é o ano da sua aprovação. E nós, do CPC, eu, professor Wagner Filho, estou sempre na torcida por vocês. Galera, tamo junto, muito obrigado por todo, um feliz 2021 de muito, muito abençoado e de muitas aprovações. Foguete não tem marcha ré, o foguete da sua aprovação já foi lançado. Beleza, galera? Show de bola, forte abraço e até a próxima. Olá, pessoal. Então vamos começar a nossa gravação, tá certo? Do ano em 90 minutos, através aqui do CPC. E no CPC, você sabe, você se garante. Eu sou o professor Abraão e a gente vai revisar aí, dentro de 30 minutos, os assuntos principais que nós estudamos durante o ano todo, tá bom? Para começo de conversa, pessoal, vamos começar aí trazendo para vocês um pouquinho, tá? De estatística. Então, um dos conteúdos que a gente estudou durante esse ano foi estatística. E é um assunto que despenca no Enem. Vamos revisar? Vamos lá. O principal de estatística, o que é que a gente não vai esquecer de estatística? Termos técnicos. O que é uma população, amostra, variável, dados estatísticos e rol. População estatística, pessoal, é tudo que se pretende estudar. É de quem eu quero obter as informações, é sobre o que eu quero obter as informações, os dados. A amostra é se eu não puder fazer a pesquisa com todos os membros que compõem a população estatística. Então eu escolho uma parte dela. Essa amostra deve ser significativa, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. A variável são as perguntas, é aquilo que eu quero obter, a característica comum aos elementos que compõem a população ou a minha amostra estatística. A variável pode ser quantitativa ou qualitativa. Quantitativa, quantidade. Qualitativa, uma qualidade da população. Por exemplo, quantos anos você tem? É uma variável quantitativa, quantidade. Qual a cor dos seus olhos? É uma variável qualitativa, qualidade. Os dados estatísticos são aquilo que eu coletei, são as respostas possíveis para a minha variável. Quando eu pergunto qual o seu sexo, masculino ou feminino, os resultados masculinos, femininos que eu obtiver são os dados estatísticos coletados. E rol é a organização dos dados em uma lista, em ordem crescente ou decrescente. Eu posso organizar os dados estatísticos em uma tabela de distribuição de frequência, onde eu vou realçar a variável e as frequências. Entre elas, a frequência absoluta e a frequência relativa. Frequência absoluta, quantidade de vezes que um dado apareceu. Frequência relativa, tá? É a razão entre a quantidade de vezes que um dado apareceu e o número total de dados, o N. Posso também apresentar através de gráficos. Os principais gráficos estatísticos são gráfico de colunas, gráfico de barras, gráfico de linhas, gráfico de setores e o histograma. Quando eu já organizei os dados e eu quero fazer medidas com os dados coletados, eu posso fazer dois tipos de medidas. As medidas de posição, que é quando eu vou verificar, tá, os termos centrais da minha pesquisa. As principais medidas de posição são média aritmética, mediana e moda. Média aritmética, somatório de todos os dados dividido pela quantidade de dados coletados. Ou, se preferir, somatório do dado coletado vezes a frequência com que ele aparece, FI, dividido pelo número total de dados coletados. Mediana é um termo central. É aquele termo que divide os dados em dois grupos, um menor ou igual à mediana e outro grupo maior ou igual à mediana. Moda é aquele termo XI que tem a maior frequência. Vale lembrar que no caso da moda pode haver uma distribuição amodal, que não tem moda, ou uma distribuição bimodal, que tem mais de uma moda, duas modas. As medidas de dispersão vão estudar como que os meus dados variam em relação à média. Geralmente as medidas de dispersão em relação à média. Aí eu posso calcular a variância, que é o somatório de todos os desvios médios elevado ao quadrado vezes a frequência, dividido pelo número total de dados. Essa variância calculada dessa forma é a variância populacional, muito utilizada no Enem.
Se eu dividir esse resultado por n-1, aí eu tenho uma variância amostral. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Se eu tenho a variância populacional, eu tenho o desvio padrão populacional. Se eu tenho a variância amostral, então eu vou calcular o desvio padrão amostral. Finalmente, o coeficiente de variação, que é a razão entre o desvio padrão e a média aritmética dos dados coletados. Pronto, pessoal? Aí a gente deu uma passeada bacana em tudo que há de mais importante em estatística, tranquilo? Então, de estatística, estamos bem. Para você realmente verificar se está tudo legalzinho, vamos então fazer uma revisãozinha, trazendo algumas questões. Primeiro, no dia 21 de maio de 2019, comemorou-se 70 anos da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Depois das comemorações dos 70 anos da EPICAR, foi feita uma pesquisa de opinião com os seus alunos sobre as atividades que ocorreram durante as comemorações. Essas atividades foram avaliadas conforme critérios estabelecidos no quadro. Nota 5, ótima, 4 boas, 3 regular, 2 ruim e 1 indiferente. Os resultados obtidos estão no gráfico abaixo. Então, aí no gráfico a gente tem, na horizontal, critério de notas. Ótima, boa, regular, ruim e indiferente. E na vertical, nós temos o número de alunos da EPICAR que atribuíram aquela nota. Tranquilo, pessoal? Beleza. O que é que nós vamos querer nessa questão? Qual é o comando? Aí o comando é: se nessa pesquisa cada aluno opinou apenas uma vez, então pode-se concluir que a nota média. Então nós vamos falar da nota média. Então, o que é que eu posso concluir em relação à nota média? A nota média é eu somar todas as notas obtidas e dividir pelo total de alunos que votou. Então vamos devagar. Nota ótima significa que foram atribuídos 5 pontos. Nota boa, 4 pontos. Regular, 3 pontos. Ruim, 2 pontos. Indiferente, 1 ponto. O número de pessoas que atribuiu a nota boa, pessoal, um total de 180 alunos. Nota boa, 280 alunos. Regular, 20 alunos. Observe que cada tracinho aqui, onde eu estou indicando, vai significar 10 alunos. Ruim, também 20 alunos. Indiferente, também foi dado aí por 40 alunos. Pronto, pessoal. Vamos fazer o somatório? Quantos alunos entraram nessa pesquisa? 180, mais 280, mais 20, mais 20, mais 40. Somando tudo isso, deu um total, pessoal, de 540 alunos. Então, 540 alunos participaram da pesquisa. Quais foram aí o somatório de pontos? 5 alunos deram nota ótima. 5 vezes 180 dá 900. 4 vezes 280 deram nota 4, 1.120 pontos. 3 vezes 20, 60. 2 vezes 20, 40. E 1 vezes 40, 40 pontos. Então, agora eu vou somar total de pontos. 2.160 pontos. Então, total de pontos, 2.160. Para quantos alunos? 540. Portanto, a média vai ser 2.160 dividido por 540. Deu um total de 4. Então, a nota média é 4 pontos. Isso significa dizer que a nota média atribuída pelos alunos foi uma nota boa. Então, se for uma nota boa, a classificação dessa nota média significa dizer que a alternativa correta é a letra A. Pronto, pessoal. Veja que aqui é uma pesquisa estatística que tem um resultado. Fazer um problema de estatística é exatamente isso. Requer que você faça com calma, prestando bem atenção qual a continha que você pretende fazer. Vamos treinar mais um? Vamos lá. Em uma turma de 5 alunos, as notas de um teste de matemática são números inteiros, tais que a média aritmética e a mediana são iguais a 5, e nenhum aluno errou todas as questões. Sabendo que esse conjunto de notas é unimodal, com moda igual a 8, então a diferença entre a maior nota e a menor nota é um número que é divisor de... Então vamos devagar. A turma só tem 5 alunos e as notas são números inteiros, tais que a média e a mediana são 5, então nota 5.
e nenhum aluno errou todas as questões. Então quer dizer que não houve a nota 0. Sabendo que nesse conjunto de notas é unimodal, circula, significa dizer que ele não tem repetição de dados. Todos os dados aparecem a mesma quantidade de vezes, tá? Ou, desculpa, pelo contrário, é unimodal, tem uma moda, desculpa. Todos os dados aparecem com a mesma quantidade de vezes, menos um. Só um dado, que é a nota 8, aparece mais de uma vez. Então eu quero a diferença entre a maior e a menor nota. Então vamos lá. São 5 notas, 5 alunos. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5. A nota mediana é a nota que fica bem no centro. Colocando da nota menor, nota 1, a nota maior, nota 5, a mediana vai ser a nota 3. Então a nota 3 aí, colocada em ordem, é 5, porque ele diz que a mediana é igual a 5. Então a nota 1 e a nota 2 são menores ou iguais à mediana, são menores ou iguais a 5. A nota 4 e a nota 5 são valores maiores ou iguais a 5. A mediana divide os grupos em duas partes iguais. A moda, pessoal, é 8. Então, nota 4 e nota 5 têm de ser iguais. Então, a nota 4 e a nota 5, obrigatoriamente, têm de ser iguais a 8. Por quê? Porque ela é a moda. Tem que aparecer duas vezes. Nenhuma outra nota pode aparecer duas vezes. Beleza. Então, a nota 1 e a nota 2, somado com a nota 3, com a nota 4 e a nota 5, dividido por 5, que são 5 notas, tem que dar igual a 5, que é a média. Logo, a gente vai concluir que a nota 1 mais a nota 2 tem que ser igual a 4 pontos. Então, se eu somar N1 mais N2, tem que dar 4. Quais são as possibilidades? Pode ser 0 e 4, porque 0 mais 4 dá 4. Só que ninguém tirou 0. Aqui, ó, nenhum aluno errou todas as questões. Então, N1 igual a 0 e N2 igual a 4 é impossível. N1 igual a 1 e N2 igual a 3. 1 mais 3 dá 4. É uma possibilidade. N1 igual a 2 e N2 igual a 2 ia ficar 2 mais 2 igual a 4. Só que ele diz que aqui é unimodal. Então, o N1 e o N2 não podem ser iguais. Logo, eu concluo que o N1 tem que ser 1 e o N2 tem que ser 3. Logo, a menor nota é 1 e a maior nota é o N5, que é 8. Portanto, a diferença entre a quinta nota e a primeira, maior menos a menor, dá 7 pontos. 7 pontos é um número que divide 14. Portanto, pessoal, a alternativa adequada dessa questão só pode ser a letra A de aprovado. Tranquilo, pessoal? Bacana. Então, aqui a gente fez uma revisão bacaninha em relação à estatística. Vamos ver outro assunto aí super importante que a gente estudou também durante esse ano? Vamos lá, então. Outro assunto super importante e bem bacana que a gente estudou durante esse ano foi análise combinatória. Em análise combinatória, a gente estuda as possibilidades de como as coisas podem acontecer, de quantas maneiras diferentes as coisas podem ocorrer. Bora lá? Vamos lá, então. Estudando um pouquinho aí de análise combinatória, a gente estudou o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. É quando um evento é composto por N etapas sucessivas e independentes, de tal modo que as possibilidades de ocorrer a primeira etapa é X, e, olha o I aqui destacado, as possibilidades de ocorrer a segunda etapa é Y, então o número total de possibilidades de ocorrer o evento E é dado por NE igual a X vezes Y. Princípio aditivo. É o ou, pessoal, ao invés de multiplicar, eu somo. Se um evento E pode ocorrer da forma E1, de N1 maneiras diferentes, ou da forma E2, de N2 maneiras diferentes, então o número total de possibilidades de ocorrer o evento E é dado por NE igual a N1 mais N2. O evento E pode acontecer assim, ou o ou soma. O I multiplica. Princípio aditivo, princípio multiplicativo. Quando eu quero formar grupos organizando os elementos ou escolhendo elementos, aí eu tenho os agrupamentos. Os principais agrupamentos são permutações, arranjo, combinações. Permutações, quando eu quero organizar os N elementos. As permutações podem ser simples, com repetição ou circular.
Aqui está a fórmula para determinar a quantidade de permutações possível com cada um dos elementos. Com n elementos simples, sem repetição, n fatorial. Entre os n elementos tem x e y elementos iguais entre si. Então o número de permutações será n fatorial dividido por x fatorial vezes y fatorial. Permutação circular, quando está em círculo de n elementos, n menos 1 fatorial. Quando eu quero escolher k elemento entre os n elementos dados e a ordem de escolha é importante, eu posso ter um arranjo simples ou um arranjo com repetição. Aqui estão as fórmulas. Quando eu quero escolher k elementos entre os n elementos dados e não importa a ordem de escolha, pode ser uma combinação simples ou uma combinação com repetição. Também aqui estão as fórmulas conforme a gente estudou durante o ano todo. Vamos verificar isso na prática? Vamos lá. Uma turbina é impulsionada pelo fluxo de ar que entra por cinco túneis, controlados pelas portas P1, P2, P3, P4 e P5. A turbina funciona com qualquer quantidade de portas abertas. Com base nessas informações, de quantas maneiras é possível fazer entrar fluxo de ar para a turbina funcionar? Então fica ligado. Qual é o meu problema? O problema X. Escolher uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco portas para abrir. A ordem de escolha de cada porta não interessa. Observe que eu posso abrir só uma porta, já vai entrar fluxo de ar. Ou eu posso abrir duas, ou três, ou quatro, ou as cinco portas. Desse modo, o X é escolher das 5, uma porta para abrir. Ou, o ou é mais, das 5, 2 portas para abrir. Ou das 5, 3 portas. Ou das 5, 4 portas. Ou das 5, as 5 portas para abrir. Como não interessa em que ordem eu vou abrir, mas sim a quantidade de portas que eu vou abrir, eu tenho uma combinação. Portanto, 5 para escolher 1 dá 5. 5 para escolher 2 dá 10. 5 para escolher 3 dá 10. 5 para escolher 4 dá 5. E 5 para escolher 5 dá 1. Portanto, pessoal, somando tudo, eu tenho um total de 31 maneiras. Portanto, a alternativa adequada é a letra C. Abraão poderia fazer também de uma outra forma essa questão, por exclusão, não poderia? Poderia. Eu poderia pensar em, eu só não quero deixar todas fechadas. Como eu tenho 5 portas, então eu tenho 2 possibilidades para cada porta. Para a primeira eu tenho 2 possibilidades, ou ficar aberta ou fechada. Para a segunda, aberta ou fechada. Terceira, aberta ou fechada. Quarta, aberta ou fechada. E quinta, aberta ou fechada. Então seria 2 elevado a 5. Eu tenho 32 maneiras de deixá-las abertas ou fechadas. Como eu não quero todas fechadas, só tem uma maneira de ficar toda fechada, 32 menos 1, que também daria 31 maneiras de deixar pelo menos uma das portas abertas. Tranquilo, pessoal? Beleza. 2 amigos e candidatos do vestibular de uma determinada universidade entram na sala onde vão realizar a prova e percebem que as carteiras estão organizadas em 4 filas e que em cada fila há 3 carteiras consecutivas desocupadas. De quantas maneiras diferentes esses 2 candidatos podem se sentar, de modo que estejam sempre juntos, um à frente do outro, na mesma fila? Então vamos devagar. Observe que quando ele entra na sala, tem 4 filas com 3 carteiras cada um. Aí está uma fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas. Em cada uma delas, 3 carteiras. Os 2 amigos querem se sentar juntos, um na frente do outro. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é escolher em que fila eu quero sentar. Quando eu escolher a fila, eu vou ver quais as 2 cadeiras que eu quero ocupar. E depois que eu ocupar as 2 cadeiras com os 2 amigos, eles podem trocar de lugar entre si. Então eu vou escolher a fila e escolher as 2 cadeiras e organizar os amigos nas cadeiras. Escolher a fila, tem 4 maneiras. Pode ser a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta. E vira vezes. Escolher 2 carteiras. Podem ser as 2 de cima ou podem ser as 2 de baixo. Então eu tenho 2 maneiras. Os amigos podem ser André e Pedro ou podem trocar de lugar, Pedro e André. Então eu tenho 2 maneiras de organizar os amigos nas cadeiras escolhidas. 4 vezes 2,
8. 8 vezes 2, 16. Portanto, nós temos 16 maneiras diferentes para que os dois candidatos se sentem nas condições que foi dado aí no problema. Tranquilo, pessoal? Vamos mais uma. Letra D de dado. A figura apresenta o porta-retratos no qual Dona Jo pretende colocar as posses de seus netos, filhos de seus filhos, que tem cada um 3 filhos. Diariamente, Dona Jo, com receio de suspeitas de preferências, pretende mudar as posições das posses, mantendo os netos irmãos numa mesma fila horizontal. Se não há gêmeos idênticos dentre seus netos, quantas arrumações diferentes Dona Jo poderá fazer no porta-retratos? Então, observe que tem 3 filhos, 3 netinhos dela, que são irmãos, filhos de um dos filhos da Dona Jo. Outros 3 netos, filhos do outro irmão. Outros 3 filhos do outro irmão. E mais 3 filhos do outro irmão. Ao todo, ela tem 12 netinhos. Observe que não tem gêmeos idênticos e ela quer deixar na mesma fileira, aqui, ó, os 3 irmãos. Aqui ele não quer misturar com os 3 que está aqui embaixo. Então, o que é que nós vamos fazer? Ela pode permutar os filhos de Dona Jo entre as linhas e permutar em cada linha os netos irmãos de cada filho. Então, eu posso permutar aqui os filhos do filho 1, do filho 2, do filho 3 e do filho 4 entre si. Uma permutação de 4. Posso permutar os 3 filhos do filho 1 entre si. Os 3 filhos do filho 2 entre si. Os 3 filhos do filho 3 entre si. E os 3 filhos do filho 4 entre si. Então, a permutação de 4 vezes permutação de 3, vezes de 3, de 3 e de 3. 24 vezes 6, vezes 6, vezes 6. Fazendo as contas, 31.104 maneiras diferentes de organizar aí as 12 crianças. Tranquilo, pessoal? Beleza. Vamos mais um assunto que a gente estudou esse ano? Bacana também, que a gente precisa revisar? Vamos lá. E esse próximo assunto que a gente precisa, então, aí, pessoal, revisar é probabilidade. É um assunto que também super cai e é muito importante. Temos que lembrar o que é um experimento aleatório, o espaço amostral ou evento. Experimento aleatório, aquele experimento que mesmo realizado diversas vezes, tá certo, pessoal? O resultado sempre é inesperado e depende unicamente do acaso. Espaço amostral, todos os possíveis resultados que aquele meu experimento pode produzir. Quando eu jogo uma moeda, pode sair cara ou coroa. Cara ou coroa é o meu espaço amostral. O experimento é lançar a moeda não viciada. Evento é o que eu quero que aconteça. Quero que saia cara. Então pode sair cara ou coroa. O evento é um subconjunto do espaço amostral. Sair cara. Probabilidade de um evento é a razão entre o número de resultados esperados, ou seja, o tanto de resultados do evento, dividido pelo número de resultados possíveis, o número de resultados no experimento aleatório, o próprio espaço amostral. A probabilidade de um evento sempre vai ser um número puro, maior ou igual a 0, menor ou igual a 1. Se a probabilidade de um evento for 0, então aquele evento é impossível, ele nunca vai acontecer. Se a probabilidade for igual a 1, então a gente tem um evento certo. Probabilidade de não ocorrer o evento é. Eventos complementares. Probabilidade de não ocorrer o evento é igual a 1 menos a probabilidade do evento ocorrer. Se eu quero que aconteça o evento A ou o evento B, eu tenho a probabilidade da união de eventos. É a probabilidade de acontecer A ou B. É dada igual à união de conjuntos. Probabilidade de ocorrer A mais a probabilidade de ocorrer B menos a probabilidade de ocorrer A e B simultaneamente. Se a interseção for vazia, então a gente diz que os eventos são mutuamente exclusivos. Probabilidade condicional. A probabilidade de ocorrer o evento A, sabendo que o evento B já ocorreu. Então vai ser a probabilidade de ocorrer A e B simultaneamente, dividido pela probabilidade de ocorrer B, sabendo que B já é o evento já acontecido. Se eu tenho probabilidade de eventos sucessivos, pessoal, então eu quero que aconteça a probabilidade de A e B. Vai ser a probabilidade de ocorrer o evento A vezes a probabilidade de ocorrer o evento B, tá? Sabendo que o A já ocorreu. Se a ordem não foi dita, então eu posso permutar. Primeiro pode acontecer B e depois A. Aí, nesse caso, eu multiplico pela permutação dos eventos. Pronto. Vamos ver aí umas questõezinhas?
Estima-se que a probabilidade de um time de futebol repetir a sua performance na temporada seguinte à atual é igual a 2/5. Se nessa temporada esse time for campeão, a probabilidade dele ser campeão daqui a 2 temporadas é situação atual, campeão. Então, na próxima temporada, ele pode ser campeão ou ele pode deixar de ser campeão. Eu quero verificar, pessoal, qual é a probabilidade dele ser campeão daqui a 2 temporadas. Então, a situação atual é ele ser campeão e eu quero que lá na segunda temporada ele continue campeão. Então, na primeira temporada, que fica entre a situação atual e a segunda temporada, ele pode ser campeão ou não campeão. Então, vamos para os dois casos. Probabilidade de ser campeão daqui a 2 temporadas, sabendo que atualmente é campeão. Vai ser, então, probabilidade de ser campeão e ser campeão. É campeão aqui na primeira temporada e continua campeão na segunda temporada. Ou ele é não campeão na primeira temporada e passa a ser campeão na segunda. A probabilidade dele ser campeão, então ele já é campeão, para ele continuar sendo campeão, 2/5. E ser campeão de novo, é campeão e continua sendo campeão, 2/5. Ele é campeão e deixa de ser campeão, 3/5, porque ele mudou o status. É não campeão e passa a ser campeão, de novo mudou o status, 3/5. Então 4/25 mais 9/25. Total, 13/25. Portanto, a alternativa adequada, letra D de danadinho. Um casal que pretende ter 5 filhos descobre ao fazer certos exames que determinada característica genética tem a probabilidade de 1/3 de ser transmitida a cada um de seus futuros filhos. Nessas condições, a probabilidade de exatamente 3 dos 5 filhos possuírem essa característica é... Então vamos lá. Filho 1 possui, filho 2 possui, filho 3 possui, exatamente 3 tem a característica. Se é exatamente, então filho 4 e filho 5 não possui. A característica tem 1/3 de chance de ser transmitida. Então 1/3 para ele ter, 1/3 para o segundo ter, 1/3 para o quarto ter. 2/3 para que o quarto filho não tenha, 2/3 para que o quinto filho não tenha. Só que não é obrigado a ser nessa ordem. Então tem uma permutação de 5 que pode mudar a ordem, dos quais 3 possuem a característica, 3 repetido, e 2 não possuem, 2 repetido. Fazendo a continha, 4 sobre 243 vezes 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Realizando os cálculos, 16,5%. 16,5%, pessoal, é um valor maior que 15%. Então, a alternativa adequada é a letra B de bola, de bacana. Tranquilo? Para fechar, nos jogos internos de uma escola, 8 estudantes foram classificados para a final da corrida de 100 metros livres, 6 do ensino médio e 2 do ensino fundamental. Considerando que todos são ótimos atletas e que possuem iguais condições de ganhar uma medalha entre os 3 primeiros colocados, qual é a probabilidade que pelo menos um dos estudantes do terceiro ano esteja entre os 3 melhores atletas no final da corrida? Então, pessoal, probabilidade de não ter alunos do terceiro ano na classificação, 1 menos. Para que eu não tenha o primeiro lugar sendo o terceiro ano do ensino médio, pessoal, a gente tem aí um total, tá certo, de 3 estudantes. Então, não terá alunos do terceiro ano na classificação, 1 menos, 6 oitavos, 5 sétimos, 4 sextos. Não tem alunos, então, do ensino médio, dá 9 14avos. Portanto, a alternativa adequada, letra E de escola. Bacana? Tranquilo, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido bastante. Essa é a nossa revisão aí em 30 minutos. Muito obrigado, bons estudos, bom desempenho e até a próxima. Valeu, galera! Fala, galera! Que super desafio foi esse que o professor Clemilson nos deu? A matemática em 90 minutos. Professor Abraão com 30, professor Wagner Filho com 30 e eu com 30 minutos. Eu tenho esse desafio e desafio dado é desafio cumprido. Ou melhor, missão dada é missão cumprida. Vamos que vamos? Iniciamos o ano falando em produtos notáveis. Sempre chamei a atenção de vocês para o quê? Para a nomenclatura.
não esquecendo dos seus desenvolvimentos e sua aplicabilidade. Temos os principais produtos notáveis. Quais? Quadrado da soma de dois termos. Nós temos o quadrado da diferença, que a única diferença para os dois é somente os sinais. Quadrado da soma, soma, quadrado da diferença, subtrai. Bacana, pessoal? E tá aí os seus desenvolvimentos. Logo após nós temos o produto da soma e da diferença. Lembra? Trabalhamos muito. Dois termos onde a única diferença é só o sinal, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Bacana, gente? Nós temos o cubo da soma, a mais b elevado a 3. Nós temos o cubo da diferença. Professor, qual é o detalhe importante que eu tenho que tomar cuidado aí? Cubo da soma é diferente da soma de dois cubos. Cubo da diferença é diferente da diferença de dois cubos. Vamos lá. Olha aí, galera. Nós temos a soma de dois cubos e temos a diferença de dois cubos. Veja como de fato é diferente com o anterior. Bacana, pessoal? A soma de dois cubos, A3 mais B3. O cubo da soma, A mais B elevado a 3. Cuidado com essa nomenclatura. Olha aí, pessoal, que eu estou acabando de falar. A mais B ao quadrado é diferente de A ao quadrado mais ou menos B ao quadrado. A soma ou diferença dos quadrados e quadrado ou diferença da soma. Perceba que eu tenho lá o quadrado da soma e do outro eu tenho soma dos quadrados. Perceba que de um lado eu tenho diferença dos quadrados e do outro o quadrado da diferença. Detalhe, galera, teorema de Pitágoras é justamente o quê? O quadrado da soma de dois termos, tá bom, pessoal? Ou melhor, a soma dos quadrados de dois termos. Muito cuidado com esse detalhe. E olha aí a diferença para esses dois, tá bom, gente? Cubo da soma e soma de dois cubos, cubo da diferença e a diferença de dois cubos. Bacana? Olha aí, nós temos esse aí, é o pulo do gato. A soma de dois quadrados, isso aí é nada mais nada menos que o quadrado da soma menos o dobro do produto. Bacana, gente? Beleza? Vamos agora para o sistema de numeração, que foi um assunto logo após. O que é que o aluno CPC não pode vacilar nesse tipo de questão? Primeiro, as características. Nós sabemos que todo número ele é composto de quê? Unidade, dezena, centena. Logo após mudamos de classe, vamos para as unidades de milhar, dezenas de milhar e centena de milhar. De boa? Detalhe, 567 possui quantas ordens? 3 ordens, falaremos isso já já. Uma classe onde o 7 é unidade, onde o 6 é dezena. E o que é dezena, professor? São 60 unidades, 6 vezes 10. E o 5, ele vai ser o quê? Centena. Centenas são 100 unidades, 500. Então, eu posso dizer que esse número é a mesma coisa que 5 vezes 100, mais 6 vezes 10, mais 7 vezes 1. Beleza? E temos o número 2043, onde o 3 é unidade, o 4 é dezena, o 0 é centena e o 2 é unidade de milhar. Bacana? E o detalhe importantíssimo, no qual você não pode esquecer. Olha aí, galera. O número 123.456, ele possui 6 ordens e 2 classes. Estão vendo aí, galera? 6 ordens e 2 classes. Logo após nós temos o sistema de numeração romano. Ei, tá lembrado? Falei para vocês e tem um bizuzinho. Lembra do bizuzinho que o tio disse? Vamos lá. Isso aqui você tem que estar antenado. Isso aqui você não pode esquecer. Barrinha é 1, o Vzinho é o 5, o X é o 10, o L é o 50, o C é o 100, o D é o 500 e o M é o 1000. Correto, pessoal? Detalhe importantíssimo. Ei, quando nós temos um número maior seguido de um menor, eu somo. M mais C, 1000 mais 100. Quando nós temos um número menor seguido de um maior, eu subtraio 1000 menos 100, que vai dar o quê? 900. Também tem um detalhezinho no qual você não pode esquecer. Olha aí, galera, lembra da barrinha? Lembra da barrinha? Nós temos IV, é 4. Nós temos IV elevado barra. Essa barra representa nada mais nada menos que uma multiplicação por 1000. Correto, pessoal? Concorda comigo? Concorda? Então, estamos juntos, pessoal. 4 vezes 1000. Tio, e quando eu tenho 2 barrinhas? 1000 vezes 1000. 1000 vezes 1000 é o que, galera? 1 milhão. Não esquece disto. Não esquece disto. Enquanto a concorrência não sabe, você está antenado. Bacana? Falamos também dos tipos de base. Lembra? Ei, base decimal. O nosso sistema é o sistema decimal. É o sistema de numeração decimal. Todos os números estão em que base? Na base 10.
Professor, o que é que eu faço? Eu faço essa conversão de trás para frente. 4 vezes 10, 1 vezes 10, 5 vezes 10 e 3 vezes 10. Eu coloco 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2 e 10 elevado a 3, como vocês estão vendo aí, tá bom? E logo após nós temos a base binária. O que é a base binária, gente? É a base dos computadores, é o sistema computacional. Concorda comigo, pessoal? De base 2, o que é que eu faço? Eu coloco todos os números multiplicados por 2, só que eu saio de trás para frente. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, como vocês estão vendo. Bacana? Professor, e quando eu tenho bases diferentes? Quando eu tenho uma base que eu não sei qual é? Aí você vai lembrar do tio e vai lembrar que eu falei numa base qualquer. Você bota aqui base X. Coloca a base X. Como assim, tio? 20 mais 30 pode dar 100. Depende do tipo de base. 20 mais 30 pode dar 200. Depende do tipo de base. Concorda comigo? Então eu tenho aí uma base qualquer. Não sei qual é a base, mas eu tenho o número 1, 2, 3, 4 na base X. Como é que eu faço? Boto todas as multiplicações e de trás para frente eu saio. X elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2 e x elevado a 3. Bacana, gente? De boa? Nós temos o ouro do Enem. Falei bastante para vocês disso aqui, galera. Frações. Gente, toda fração representa o que, galera? Uma divisão, só que dentro dessa divisão ela tem coisas legais, ela tem coisas bacanas. Uma divisão ela pode me dizer muito, uma fração ela pode me dizer muito. Como por exemplo, pessoal, eu tenho uma fração própria. O que é uma fração própria, professor? É uma fração cujo numerador ele é menor que o denominador. O que é que eu quero que vocês enxerguem? Eu quero que vocês enxerguem o seguinte: quando o de cima é menor que o de baixo, o resultado é menor do que 1. E isso caracteriza, sabe o que? Promoções. Quer ver comigo? Promoções, pague 4, leve 5. Pague 4, leve 5. É promoção? É. Então o resultado vai ser 4 sobre 5. 4 sobre 5, 80%. Significa dizer que eu estou tendo desconto de 20%. Bacana, pessoal? Olha a leitura. Pague 4, leve 5. 1 é de graça. 1 de 5, 20%. Bacana? E temos as frações impróprias. O que são as frações impróprias, pessoal? Numerador maior que o denominador. Ou seja, o de cima maior que o de baixo. Se o de cima é maior que o de baixo, resultado maior que 1. Quando eu tenho 5 sobre 4, eu divido o maior pelo menor e eu sei quanto maior passa do menor. Passa quanto? Passa 25%. Ou seja, 25% a mais. Até brinquei com vocês certa vez que isso aí não é promoção, isso aí é uma roubação. Bacana, gente? Tamo junto? E temos as frações aparentes. Galera, múltiplos, os numerador e denominadores são números múltiplos. 4 sobre 2, 10 sobre 5, 20 sobre 10. E temos as mistas. Ei, galera, as mistas, ó, não esquece não. Parte inteira, 4 1/5. O que é que eu faço? Eu faço o giro. 4 vezes 5, 20, mais 1, 21. 21 sobre 5. De boa, pessoal? Bacana, gente? Estão lembrados? Operações com frações. Professor, o 1 representa quantos por cento? 100%. 4 quintos, 0,8, igual a 80%. Faltam 20%. Tá ligado? 8 quintos, 1,6, aumento de 60%. E aí, galera, desconto de 20%, multiplica por 0,8. Aumento de 60%, multiplica por 1,6. Bacana? Olha para aquele cantinho lá. Olha para aquele cantinho. Olha sempre os detalhes do que eu falei para vocês nas questões que eu faço de baixo para cima. Lembram, gente, das questões que eu faço de baixo para cima? Eu inverto as operações. Usei 2 quintos, faltou 3 quintos. Usei 3/4 do restante, falta 1/4. O que é que eu faço? Eu começo de 1/4 voltando, tá bom, gente? Se lá eu multiplicava, aqui eu divido por 1/4. Se lá eu multiplicava por 2 quintos, aqui eu divido por 3 quintos. Estão ligados, gente? Aquelas questões que a gente fazia de baixo para cima, é sempre bom estar antenado nela. Serve também para as porcentagens. Tá bom, gente? Falei também as grandezas proporcionais. Gente, existem 2 tipos de grandezas, as diretas e as inversas. Não esquece disso. Ano passado, na prova cinza, praticamente caiu 2 questões, uma em cima da outra, falando em proporcionalidade inversa, a da força de ataque e o do preço do trator. Lembrando que as proporções diretas são representadas por retas, correto?
a divisão entre elas gera uma constante. Não esquece disto. Ei, você está aí em casa vendo esse vídeo. As grandezas diretamente proporcionais, a divisão gera uma constante. E o gráfico é uma reta. Nas inversas, ei, abre bem os ouvidos, o gráfico é uma hipérbole. Ei, hipérbole. E o produto gera uma constante. Fácil, fácil, fácil. Não esquece disso. Não esquece disso. E não esquece desse detalhe aqui também, ó. Aqui, ó. Dividir 120 em partes proporcionais a 1, 2 e 3. O que é que eu faço? 120 dividido por quem? Por 1, mais 2, mais 3. Eu acho a minha constante de proporcionalidade, que é igual a quanto? 20. O que é que eu faço com essa constante? Eu volto a multiplicar com os números. 1 vezes 20, 2 vezes 20 e 3 vezes 20. Bacana? Vamos lá, dividir 110 em partes inversamente proporcionais a 1, 2 e 3. Gente, inversamente, eu inverto 1 sobre 1, 1 sobre 2 e 1 sobre 3. Bacana, pessoal? Eu tenho 110 dividido por essa soma de frações. Então tá aí. Isso aí vai dar que constante? Vai dar uma constante igual a quanto? Igual a 10. O que é que eu faço com essa constante? Saio multiplicando pelos novos números, 2 vezes 10, 3 vezes 10 e 6 vezes 10. Ou seja, 20, 30 e 60. Galera, o que você precisa saber de proporcionalidade está aqui nesse resumo de 30 minutos, pessoal. Vamos que vamos, gente. Vamos lá. Regra de 3. Galerinha, regra de 3, nós temos a regra de 3 simples. Nós temos as regras de 3 o quê? Compostas, pessoal. Professor, o que é que caracteriza uma regra de 3 simples? As regras de 3 simples invertidas, eu inverto os sinais. Onde tem a variável e onde não tem, tem posicionamento invertido. Tá ligado, pessoal? Funcionários e horas por dia, você tem que ser cruel. Quanto mais funcionários, menos horas por dia. Regra de 3 invertida. Velocidade e tempo também, né, galera? Quanto maior a velocidade, menor o tempo. E assim vai. Nós temos também as compostas. Gente, olha para a variável, galera. Olha para os dias. Seja cruel. Horas por dias e dias. Grandeza direta ou inversa? Claro que é inversa. Quanto mais horas por dia, menos dias. Quanto mais funcionários, menos dias eu tenho para fazer aquele serviço. Então veja que as setas, elas são invertidas, pessoal. Ou seja, gente, aluno CPC tem que manter a tranquilidade para resolver uma questão desse tipo. Bacana? Não vamos titubear ao pegar uma questão de regra de 3, tanto simples, direta ou inversa, uma regra de 3 composta, tanto direta ou inversa. Bacana? Nós vamos entrar agora para ela, para a nossa matemática financeira, pessoal. Gente, olha a matemática financeira chegando. Nós temos os juros simples e os juros compostos. Pessoal, olha como é que eu faço para representar a taxa de 5%. De 3 maneiras. Forma percentual, 5%. Forma fracionária, 5 sobre 100. Ou a forma unitária ou decimal, 0,05. E quero chamar a atenção de vocês que os números em porcentagem, eles são chamados números especiais. Ele dá operações invertidas. Como assim, tio? Tira a raiz quadrada de 4%, vai dar 20%. Faz 10% ao quadrado, dá 1%. Então, gente, nós temos 3 formas, 3 taxas, percentual, fracionária e decimal unitária. Bacana, galera? E nós temos 2 regimes de capitalização. O primeiro regime de capitalização nós temos qual? Juros simples. Professor, quando é que o juro é simples? Quando o capital base é sempre o mesmo. Lembra que se eu lhe emprestar R$100, eu posso somente fazer essa cobrança em cima de R$100? Esse é o juro simples. Tio, o senhor acredita para Enem? Gente, eu não acredito tanto. Não acredito tanto em juros simples. Mas caso caia juros simples, se apegue às regras de 3. Juros simples é regra de 3. Juros simples, pessoal, é uma PA. Juros simples, gente, é uma função do primeiro grau. O gráfico é uma reta. Eu posso simplesmente pegar e fazer tudo por regra de 3. Professor, juros compostos? É juros sobre juros. E juros sobre juros. Juros acumulativo. Tá lembrado, galera? É os juros do cartão de crédito.
Então observe aqui, gente, nós temos o juros simples. Galera, o que é que diz o juros simples? Um regime de juros simples, ele decide apenas sobre capital invertido. Ah, professor, é por isso que não rende para o banco? É claro, o banco empresta um dinheiro, saber que aquele dinheiro daqui a 20, 30 anos não vai ser capitalizado, então para o banco não vale a pena. Portanto, o montante resgatado depende da quantia desse capital invertido, do tempo de aplicação e da taxa de juros. Gente, falei bastante para vocês. Juros é rendimento. Esse rendimento está ligado ao capital. Quanto maior o capital, maior juros. Há uma taxa e há um tempo. De boa, pessoal? Quanto mais eu deixo um dinheiro no banco, se a taxa for melhor, se o tempo for maior, eu vou ter mais juros. Então perceba o seguinte, são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o capital, maior a taxa, maior o tempo, maior os juros. Bacana? Lembrando que C é o capital, que é a taxa percentual de juros, e T é o tempo. J de juros, M de montante. Não esquece o que é o montante, hein, pai? Montante é o todo. E o que é o todo? Montante é capital mais juros. Lembre-se, montante é capital mais juros. Lembre-se que capital é montante menos juros. Lembre-se que juros é montante menos capital. Bacana, pessoal? Professor, e qual é a fórmula dos juros? J-Cit. Professor, eu preciso? Não. Arrocha a regra de 3, pai. Vamos que vamos? Vamos que vamos? Esse Clemilson é um doido, mas é um prazer poder fazer isso para vocês. Vamos lá para o próximo. Juros compostos. Professor, o que é que caracteriza os juros compostos? Juros compostos, gente, caracteriza pela sobreposição de juros, é o juros sobre juros. Professor, você quer isso, não sabe? Atrasa um cartão de crédito. Aí você vai entender bastante o que é os juros compostos. É o juros sobre juros, é o juros acumulativo. Professor, onde é que isso está na minha vida? Em todos os lugares. Professor, uma questão que chegou e falou assim, se é de juros simples ou é de juros compostos? É juros compostos. Uma questão só é de juros simples se ele falar que os juros é simples. Se ele não falar, sempre vai ser juros compostos. Bacana, gente? De boa? E detalhe, enquanto juros simples forma PA, juros compostos forma PG. Enquanto juros simples é uma função do primeiro grau, juros compostos, gente, é uma função exponencial. Bacana, pessoal? Olha aí, gente, um exemplinho. Considere a aplicação de certo capital C a uma taxa I de juros compostos expressa pela representação decimal e feita durante um período de tempo T. O cálculo do montante resultante dessa aplicação é representado por, olha aí, galera, um capital de 80 mil a uma taxa de 20% ao ano. Que taxa? Unitária. Tempo de 4 anos, fator de capitalização 1,2. Tio, por que 1,2? Porque o que aumenta 20% multiplica-se por 1,2. Bacana? E nós vamos ter aí justamente a aplicação da fórmula. Qual é a fórmula? Uma fórmula exponencial que diz que montante é igual a capital 1 mais I elevado ao quê? Ao tempo. Tá aí, pessoal. É nada mais e nada menos que uma aplicação de fórmula. Eu tenho um capital? Eu tenho. Eu tenho um fator de capitalização? Eu tenho. Elevado ao tempo? Eu tenho. Apliquei, joguei, descobri o montante. Bacana, gente? Beleza? Nós temos aí um detalhe que é importantíssimo. Quando eu preciso isolar um tempo? Quando é que eu vou precisar isolar um tempo? O isolamento desse tempo, pessoal, você tem que tomar bastante cuidado. Por quê? O isolamento desse tempo, gente, ele é ligado diretamente aos logaritmos. Isola esse capital, pessoal. Então eu vou ter o quê? Montante sobre capital, 1 mais I elevado a T. O que é que eu faço, gente? Não esquece desse detalhe. Log de um lado e log do outro. Log de um lado e log do outro. Log de um lado e log do outro. Log do montante capital é igual ao log do I1 mais I elevado a T. Professor, tem uma regra que diz o seguinte, aquele expoente vem para baixo, então transforma-se numa funçãozinha linear. Professor, então o que é que vai ficar? O log do montante capital é igual o tempo vezes o log de 1 mais I. Isola o T. O T vai ser quem? Log do montante capital. Ei, montante capital, tá, gente? Montante capital dividido por 1 mais I. Esse T é capital. Bacana? Mas tem um detalhezinho importante que o tio falou em sala de aula. É a velha regra do 72. Tio, o que é a regra do 72? A regra do 72, pessoal, ela é válida quando o montante duplicar. Ei, quando o montante duplicar, o que é que eu faço, tio? Basta você pegar 72 e dividir pela taxa.
Repito, 72 dividido pela taxa. Você automaticamente acha o quê? O tempo dessa transação. Então, quando o montante é duplicar, como é que eu faço para achar o tempo? Vai ser sempre o quê? 72 dividido pela taxa. Bacana, pessoal? Então, vamos aqui, gente. Olha aí, galera. Ó, detalhe importante. Ao invés desse T, vai ser o C. Tá bacana, galera? Olha aí, gente, os gráficos. Importantíssimo. Professor, juros simples. Crescimento em forma de PA. Crescimento em forma de função de primeiro grau. Juros compostos. Crescimento em forma de PG. Crescimento exponencial. O gráfico de um é uma reta, o gráfico do outro é uma hipérbole. Detalhe. Olha bem aí o ponto de intersecção. É o primeiro mês. É o primeiro mês onde os dois capitais serão que iguais, ou melhor, os dois montantes serão que iguais. Não esquece disso. Aluno do CPC, ele tem que estar preparado para isso. Tá bom, gente? Daqui um mês, tanto faz eu jogar juros simples como jogar juros compostos. Vai dar a mesma coisa. Então, quando você pegar uma questão que fala assim, eu dou a entrada para daqui um mês, posso fazer juros compostos, posso fazer juros simples. Faça juros simples. Faça a regra de 3, que é bem melhor. Detalhe, o único período em que o juros simples é igual aos juros compostos, o montante simples é igual ao composto, é no primeiro período de tempo. Bacana, gente? Vamos falar nas amortizações. Amortização é quando eu vou fazer o quê? O pagamento de uma prestação. Pessoal, eu vou antecipar uma prestação. Olha como funciona, gente. Olha para a data focal. Ao invés de multiplicar, eu vou o quê, galera? Fazer uma divisão. Muito cuidado com isso. Eu estou puxando algo que vai se vencer no futuro para a data de hoje. Chama-se atualização de capital. Ou seja, um pagamento à vista. Bacana, pessoal? De boa? De boa? Falamos isso aqui várias vezes e fizemos bastante questões agora. Bacana? Falamos em trigonometria. Trigonometria do triângulo retângulo. Professor, o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Se possui um ângulo de 90 graus, nós vamos ter aqui 3 lados específicos. Quais são? Catetos e hipotenusa. Galera, os catetos e quem mais? A hipotenusa. A hipotenusa sempre é o quê? Oposto ao ângulo de 90 graus. Ele admite o velho e bom teorema de Pitágoras. Lembra lá dos produtos notáveis? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Ou seja, o teorema de Pitágoras a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Certinho, pessoal? De boa? Não o quadrado da soma, a soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa ao quadrado. De boa, gente? Vamos lá, galera. Falamos no ciclo trigonométrico. Gente, lembre-se que o ciclo ele é dividido em 4 partes. Cada parte dessa chama-se o que, galera? De quadrantes. Tá bom, gente? A contagem ela é feita em que sentido? No sentido anti-horário. Pessoal, lembrem-se que esse raio é unitário. Raio 1. E o início, a origem se dá naquele ponto P, no ponto 01. Sentido anti-horário, positivo. Sentido horário, sentido negativo. Ou seja, a sinalização só determina se sobe ou se desce. Bacana? E lembrando que 180 graus corresponde o quê? 1 pi radiano. Faça suas regras de 3. Lembrando que nós temos o arco da primeira volta do ciclo. Primeira volta que eu acabei de falar, sobe, 0, 90, 180, 270 e 360. Em radiano, 0, pi2, pi, 3pi2 e 2pi. E na volta negativa, ele desce no sentido horário. Bacana, pessoal? Gente, tá aí as sinalizações dos ciclos, sinalização do seno, do cosseno, da tangente. Pessoal, você vai prometer para mim que não vai vacilar os valores notáveis. No seno, em cima positivo, embaixo negativo. Seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, seno de 180 é 0, seno de 270 é menos 1 e seno de 360 é 0. Lembrando que o maior seno é 1 e o menor valor que o seno pode assumir é menos 1. Bacana, pessoal? Cosseno, a sinalização, ela dá uma trocada, ela vai ser positivo, positivo, negativo, negativo. Cosseno de 0, 1, cosseno de 90, 0, cosseno de 180, menos 1, cosseno de 270, 0, cosseno de 360, 1. Não esquece disso. É a parte que eu acho que possa vir cair envolvendo funções. Lembrando que tanto o seno como o cosseno, maior e menor valor, 1 e menos 1. Já tangente não. Tangente, pessoal, jogo sinal,
é dado por onde? Os sinais é dado por um jogo de sinal entre o seno e o cosseno. E os valores podem ser maior e menor do que 1. Correto, pessoal? Agora a tangente tem um detalhe, galera, que vocês não podem vacilar. Não existe nem a tangente de 90 e nem a tangente de 70. Eles não existem, porque eles passam paralelos ao eixo. É a inclinação. Falou em inclinação? Falou em tangente. Falou em coeficiente angular? Falou em tangente. De boa, pessoal? E vamos aqui falar em quem? Nas funções, pessoal. Gente, tá aqui o Enem. Galera, tá aqui o Enem. Olha uma função trigonométrica dada por quem? F de x igual a vezes seno de cx mais b mais d. Gente, lembra dos últimos, dos termos equidistantes. A e D, ele representa o que, tio? A sua soma representa o valor máximo. A sua subtração representa o valor mínimo. Correto, pessoal? A sua subtração representa o valor mínimo. Galera, essa subtração, ela tem que ser em módulo. Ou seja, professor, se eu quero saber o valor máximo e mínimo de uma função, basta eu somar e subtrair? Sim, galera. É o intervalo entre eles. É o intervalo entre os termos. Tanto no seno como no cosseno, basta você substituir por 1 e menos 1. Agora, ei, estão me escutando? Quero chamar a atenção de vocês uma coisa. Às vezes eu coloco 1, que é o máximo, mas a resposta vai dar o mínimo. Observe bem o texto da questão. Lembra daquela questão da safra e da entre-safra? Quanto quando estamos na safra, o preço é mínimo. Então, coloco menos 1. Quando nós estamos na entre-safra, o peso é o máximo, o valor é o máximo. Então, às vezes tem como colocar o mínimo. É o único detalhe que eu quero que vocês prestem atenção. Às vezes, nem sempre quando eu coloco o máximo, o resultado vai dar o máximo. Às vezes, nem sempre quando eu coloco o mínimo, o resultado vai dar o mínimo. Então, qual é a dica que o tio dá? Coloque os dois. Deixe para analisar no final. Coloque tanto o máximo como o mínimo e você verá que não tem como errar. Bacana, pessoal? Essa é a dica que eu dou para vocês. Repito, se eu quero saber valor máximo e mínimo, 1 e menos 1, substituo no seno, que vai dar quem? A mais D e A menos D, ou D menos A, tanto faz. Mas o detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês está nas entrelinhas. Como assim nas entrelinhas? Às vezes eu coloco o máximo, mas o resultado ele vai me dar o mínimo. Às vezes eu coloco o mínimo, mas o resultado ele vai me dar o quê? O máximo. É o único detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. E outra coisa, período. Gente, período, frequências. Período, frequências. Tá bom, pessoal? Uma pessoa está caminhando, fez um certo percurso em 4 segundos. Esse é o período. Minha sístole e minha diástole duram 12 segundos. Esse é o período. E como é que eu faço para achar o período de uma função trigonométrica, uma função seno e cosseno? 2π dividido pelo módulo de C. Quem é o ser, professor? É o número que está entre o termo trigonométrico e a variável x. Nesse caso, vai ser quem, galera? O C. Eu sempre disse para vocês, eu sempre chamei a atenção de vocês, não se apegue a letras, se apegue a fatos. Se apegue a fatos. Professor, qual é o maior valor? Basta eu colocar o que no lugar do seno? Colocar 1. Qual é o menor valor? Basta eu colocar menos 1. Então eu já vou descobrir aí que eu tenho um valor máximo e um valor mínimo. Só que você vai puxar o freio de mão, você vai ler o texto e vai ver se às vezes você colocando o máximo, o resultado não dá o mínimo. Às vezes você colocando o mínimo, o resultado não dá o máximo. Cuidado com essa dica do tio. E período também é uma dica importante. Bacana, pessoal? O que é o período? Lembrar que é um seno e um cosseno, é 2π dividido pelo número que vem logo após o termo trigonométrico. No caso aí, um seno. Tá bom, gente? Então, observe bem. Vai cair uma questão de função trigonométrica e essa questão, ela é sua. Bacana, pessoal? Então, resumimos todos os nossos principais conteúdos nestes 30 minutos. Missão dada é missão cumprida, pessoal.